da Rede Globo. Você começa a acompanhar imagens ao vivo desde o Autódromo de Brands Hatch, na Inglaterra, para mais uma etapa da temporada de Fórmula 1 em 1982. Passadas as emoções da Copa do Mundo, da bola ter rolado nos campos da Espanha, as atenções se voltam para todos os esportes. E a Fórmula 1 volta a ocupar o seu espaço no cenário internacional esportivo. E aí você já acompanha a classificação do campeonato depois de 9 provas. O líder é John Watson, tem 30 pontos. Em segundo, Didier Pironi da Ferrari com 29. O terceiro, Keck Rosberg da Williams, 21. O quarto, Ricardo Patrese, companheiro de Nelson Piquet na Brabham, tem 19 pontos no campeonato. O quinto é Alain Prost, o francês da Renault, que tem 18 pontos. O sexto colocado é Nelson Piquet, tem 17 pontos. E depois Nick Lauda com 15 pontos. São os grandes favoritos para o título deste ano de 1982. E o que é muito importante em se tratando de Brasil, o que é muito importante em se tratando de Nelson Piquet, ele teve um mau início de temporada. Conseguiu, é certo, a vitória no Grande Prêmio do Brasil, mas os pontos lhe foram tomados. Depois, apenas 2 pontos alcançados com o quinto lugar no Grande Prêmio da Bélgica. Mas nas duas últimas provas, confirmando a própria opção de Nelson Piquet, que sempre disse acreditar no desenvolvimento do motor turbo da sua Brabham, da sua nova Brabham, Nelson Piquet conseguiu 15 pontos em apenas 2 corridas, vencendo o Grande Prêmio do Canadá e sendo o segundo colocado no Grande Prêmio da Holanda ainda neste mês. Portanto, Nelson Piquet está agora a apenas 13 pontos do líder, mas é muito importante que se diga que ele estava a 28 pontos do líder há 2 provas atrás. Portanto, começa uma boa recuperação neste campeonato, o campeão do mundo, o piloto brasileiro, Nelson Piquet. Aí as imagens do grid de largada. E aí você acompanha a pole position de Keck Rosberg, que conseguiu o tempo de 1 minuto, 9 segundos e 54 centésimos. A seu lado, na primeira fila, Ricardo Patrese da Brabham, número 2. Na segunda fila, terceira posição para o brasileiro Nelson Piquet. O seu tempo, 1 minuto, 10 segundos e 60 milésimos, 6 centésimos, portanto. Na quarta posição, Didier Pironi, número 28, Ferrari. Na quinta posição, Nick Lauda, com a McLaren de número 8. Na sexta posição, René Arnoux, com o Renault de número 16. Sétima posição, Hélio De Angelis, Lotus, número 11. Oitava posição, Alain Prost, com o Renault número 15. Nona posição, Michele Alboreto, Tyrrell número 3. Décima, Derek Dale, Williams número 5. 11ª posição, Andrea De Cesaris, Alfa Romeo 22. 12ª posição, John Watson, McLaren número 7. 13ª posição, Patrick Tambay, Ferrari número 27. 14ª posição, Bruno Giacomelli, Alfa Romeo número 23. 15ª posição no grid, Theo Fabi com o Toleman 36. 16ª, Derek Warwick com outro Toleman número 35. 17ª posição, Brian Hanson, Tyrrell número 4. 18ª posição, Jean-Pierre Jarier com a Alzella número 31. 19ª posição, Roberto Guerreiro Ensign número 14. 20ª posição, Jacques Lafitte com a Ligier Talbot número 26. Depois nós temos 21ª posição, Chico Serra, o brasileiro Chico Serra com o carro número 20, o Fittipaldi. 22ª, Mark Surer, Arrows 29. 23ª posição, Nigel Mansell, Lotus número 12. 24º, Ed Schieber, Ligier número 25. Última fila, 25ª posição, Jochen Mass com o March número 17. Na última posição, Mauro Baldi com o Arrows número 30. O brasileiro Raul Boesel conseguiu apenas o pior tempo dos 30 que treinaram nos últimos 2 dias aqui em Brands Hatch, ficando, portanto, fora desta prova. Daqui a pouco, os carros vão para a volta de apresentação, volta de aquecimento de pneus. E depois de percorridos os quilômetros do circuito de Brands Hatch na Inglaterra, eles voltarão ao grid de largada para a sua posição definitiva, para que você possa acompanhar pela Rede Globo, ao vivo e com exclusividade, todas as emoções das 76 voltas do Grande Prêmio da Inglaterra de 1982. Problemas com o carro de Keck Rosberg no momento da volta de aquecimento de pneus, da volta de apresentação. O pole position, Keck Rosberg, seu carro não pegou, você percebe aí, ele ficou parado, aí está ele, Keck Rosberg, Williams número 6, ficou parado no grid de largada. Os mecânicos da Williams tentando fazer pegar o carro número meia dúzia, enquanto os outros carros
Já vão descendo a curva Gran Rio, entrando na parte mista do circuito, e ainda não foi possível fazer pegar o carro de Keck Rosberg. Uma coisa muito importante, muito se falou da nova tática da Brabham, de largar com apenas 100 litros de gasolina, com pneus mais macios, e fazer uma parada estratégica no meio da prova, para completar o tanque, trocar os pneus, e mesmo perdendo tempo, voltar ainda na liderança, porque um carro muito mais leve poderia andar muito mais rápido do que os outros no início da prova. Isso foi confirmado, depois foi desmentido. O Reginaldo Leme daqui a pouco vai analisar essa tática da Brabham. Mas hoje pela manhã, os mecânicos da BMW pegou o carro de Keck Rosberg e ele partiu. Os mecânicos da BMW confirmaram essa tática. O que não foi confirmado por Piquet e Bernie, que saíram do circuito, sumiram. Sem falar com ninguém, sem confirmar nem desmentir. Portanto, está prevista uma parada de Nelson Piquet e Ricardo Patrese durante a prova, lá pela 30ª volta, para mais gasolina e novos pneus. É mais uma expectativa, é mais uma emoção para esse grande prêmio da Inglaterra de 1982. Inclusive, enquanto Keck Rosberg vai se dirigir para o grid de largada, Reginaldo Leme pode nos dizer alguma coisa sobre essa tática da Brabham. Ouvinte da Globo, bom dia. Realmente o Bernie Eccleston e a Brabham não querem revolucionar nada com isso. Nem é uma outra daquelas grandes invenções de Gordon Moore, mas sim apenas uma tentativa de contornar o grande problema da equipe, que tem sido o consumo excessivo do motor BMW Turbo. Aliás, o consumo é excessivo em todo tipo de motor turbo. E um exemplo que a gente viu ainda recentemente foi o da Ferrari do Didier Pironi, que poderia ter vencido a corrida de Mônaco e só não conseguiu porque acabou a gasolina na última volta. Aí estão todos alinhados. O Keck Rosberg, um dos favoritos da prova, o pole position ainda não chegou. O plano da Brabham é parar por volta da 30ª volta. Os pilotos devem esperar o chamado do box. Hoje cedo foi feita uma experiência e a troca dos 4 pneus e o reabastecimento foi feito em 11 segundos, mas com o carro parado. O importante é o seguinte, é preciso que os pilotos tenham uma liderança de pelo menos 45 segundos para que isso surta o efeito desejado. Aí vamos para a largada. Patrese não largou. A primeira batida de René Arnoux. René Arnoux e Patrese. Passou de Clauda. Arnoux e Patrese ficaram na largada. Keck Rosberg também largou atrás, porque o seu carro não pegou, ele teve que largar atrás. Com a batida de Patrese, a pole position passou a ser de Nelson Piquet, que é o líder. A curva Gran Rio, Nelson Piquet é o primeiro líder do Grande Prêmio da Inglaterra de 1982. Em segundo, Lauda, em terceiro, Didier Pironi. Os 3 primeiros colocados, você pode ver. Arnoux e Patrese ficaram na largada. Patrese não largou e Arnoux bateu no Brabham número 2. Perdido no meio do pelotão, Keck Rosberg, que era o pole position. Primeira volta já começou muita emoção para você no Grande Prêmio da Inglaterra. Nelson Piquet é o líder nessa primeira volta. A segunda posição foi para Nick Lauda, que largou na 5ª posição do grid de largada. Ele conseguiu ultrapassar a Didier Pironi. No momento da largada foi terceiro. E aí vem ele para o complemento da primeira volta. Você vai vendo as posições intermediárias. Enquanto Nelson Piquet já vai cruzar para completar a primeira volta em primeiro. Nelson em primeiro. Lauda em segundo. Pironi é o terceiro. Quarto colocado Hélio de Angeli, do quinto Riquelme Alboreto. São os 5 primeiros colocados depois da primeira volta. Aí vem Nelson Piquet. Você pode acompanhar mais uma vez o acidente na largada, quando o Patrese não largou e René Arnoux não conseguiu se desviar da Brabham número 2 de Ricardo Patrese. Primeira volta, portanto, a liderança de Nelson Piquet. E é muito importante essa altura nós analisarmos a vantagem de Piquet para o segundo colocado, que é Nick Lauda. A cada volta, quanto ele vai abrindo para podermos sentir se será seguro uma parada para reabastecimento. Porque mesmo que demorem apenas 11 ou 12 segundos para troca de pneus e reabastecimento, entre a desaceleração para entrar no box
a saída do box e a recuperação da velocidade, isso vai a quase 40 segundos de tempo perdido. Mais uma vez a batida de René Arnoux em cima de Patrese. Você viu como o Prost saiu? Como o Watson também conseguiu sair pela grama. E aí vem Nelson Piquet, o líder da prova. Duas voltas completadas. Em primeiro, Piquet. Em segundo, Niclauda. Em terceiro, Pironi. Em quarto, Hélio de Ângeles. Em quinto, Michele Alboreto. Em sexto, André de César. Em sétimo, Derek Day. Em oitavo, Bruno Giacomelli. Em nono, Alan Prost. E em décimo lugar, o carro número 35 do Derek Warwick. Quem está andando bem é o Chico Serra. O carro vende bem, embora faça fumaça no motor nas curvas para o lado esquerdo. Agora ele está na frente do Keck Rosberg, o Rosberg tentando ultrapassá-lo. Já há uma volta e não consegue. E pode-se esperar, sem dúvida nenhuma, um grande show nessa corrida do Keck Rosberg, que era o pole position, era um dos grandes favoritos, inclusive apontado pelo ex-campeão mundial George Scheckter como destacadamente grande favorito dessa competição, mas teve que largar em último, obedecendo ao regulamento, porque ele não alinhou, ele não largou junto com os outros para a volta de apresentação, e agora deve fazer uma grande corrida, naquele bem ao seu estilo de recuperação de posições, uma volta atrás da outra. Reginaldo Leme falou do Chico Serra, ele passou na segunda volta na 13ª posição. Aí você vê Michele Alboreto. E a batida exatamente de Chico Serra. Nós falávamos de Chico Serra, ele bateu forte. Bateu, parece ter sentido alguma coisa, a ambulância se dirigindo para lá. Ele saiu sozinho do carro, o que é melhor. Pelo menos ele saiu sozinho do carro, dando a impressão de ter sentido a perna, mas saiu sozinho do carro Chico Serra. Ele fez a segunda volta em 13º, mas está fora da prova, como também está fora da prova John Watson, que é o líder do campeonato. Isso é ótimo para Nelson Piquet. 3 voltas completadas. Você viu o John Watson voltando a pé para os boxes, e aí está ele. O líder do campeonato, John Watson, com 30 pontos, está fora da prova. Piquet passou. Aí você vê Nelson Piquet, já com uma boa vantagem para Niclauda. Mais um carro que vai abandonar a prova. A impressão do ensaio número 14 de Roberto Guerreiro. Exatamente o carro de Roberto Guerreiro. Aí está ele saindo do carro. Já 5 carros fora da prova. Dos 26 que largaram depois da 4ª volta, apenas 21 estão na prova. Serão 76 voltas pelo circuito de alta velocidade de Brands Hatch. Depois da volta número 5, Piquet o primeiro, Lauda o segundo, Pironi o terceiro, De Ângeles o quarto, Dale o quinto, André de César o sexto. Vamos nesta volta marcar a diferença de Piquet para Niclauda. Aqui o Piquet tem que abrir mais de 30 segundos nas 30 primeiras voltas para poder parar com alguma segurança. Você vai vendo posições intermediárias quando o Piquet já passou à nossa frente. E a vantagem de Piquet para Niclauda depois de 6 voltas é de 5 segundos e 91 centésimos. Quase 1 segundo por volta vai abrindo Nelson Piquet. Piquet, Lauda, Pironi, De Ângeles, Alboreto, Dale, De Césares, Giacomelli, Warwick, Alan Prost. Os 10 primeiros colocados. Aí vai o campeão do mundo brasileiro, Nelson Piquet. Aí se encaminhando para completar mais uma volta, Nelson Piquet. Você viu passar também Niclauda. E só agora aparece Didier Pironi, o terceiro. Repare aí, Nelson Piquet. E já muito longe o Niclauda.
Vai tocando firme, tocando seguro, Nelson Piquet. Vamos para a sexta volta, já completada por Nelson Piquet. Carro de Ed Sheehan, logo atrás do carro de Jacques Lafitte. E aí mais uma vez Nelson Piquet. Cada vez maior a vantagem de Piquet para Nick Lauda, que é o segundo colocado. Na volta de número 5, essa vantagem era de 5 segundos e 91 centésimos. Agora ela é de 6 segundos e 53 centésimos. Aí mantendo a média de 8 a 9 décimos por volta, Nelson Piquet para cima de Nick Lauda, que é o segundo colocado. Aí você vê que Keck Rosberg era o pole position, largou em último. Já vai se recuperando Keck Rosberg. Ele já está na 10ª posição. Já ultrapassou o carro número 23 de Bruno Giacomelli. Como fazia na sua previsão Reginaldo Leme, estamos assistindo uma corrida sensacional de Keck Rosberg. Ele foi o pole position, seu carro não pegou, ele teve que largar em último. Já deixou o Giacomelli para trás, já parte para cima de Patrick também. Olha aí a evolução do finlandês Keck Rosberg. A esta altura o homem show da Fórmula 1. O que anda sempre no limite, muitas vezes acima do limite. Mais uma volta completada por Nelson Piquet, do número 7. Ele está na volta do número 8 e é o líder da prova, com mais de 7 segundos de vantagem sobre Nick Lauda. O terceiro é Didier Pironi, o quarto Hélio De Angelis, o quinto Derek Daly, o sexto Andrea De Cesare. Esse que você vê aí. E o Rosberg, isso é evidente, já conquistou inclusive o público do Brands Hatch. É bom lembrar que o público inglês é realmente o que mais entende de automobilismo. O automobilismo aqui é um negócio muito sério, um esporte que tem corridas, várias corridas em pelo menos 6 pistas todos os fins de semana. E realmente é um público que entende de corridas. E já está aplaudindo bastante o Rosberg em suas passagens. E aí vai Keck Rosberg para cima de Patrick também com a Ferrari de número 27. Repare como ele consegue a aproximação em cima de também. O sexto colocado já é Derek Warwick, que ultrapassou Andrea De Cesare. Uma grande surpresa nessa segunda metade de temporada, o Toleman de Derek Warwick. Um novo carro turbo. E aí vai Rosberg, para cima de Também. Ele ainda não achou a posição exata para a tentativa de ultrapassagem. É que quando chega na reta e é um circuito de alta, o Também despeja ali toda a potência do motor turbo da sua Ferrari e evita a aproximação mais perigosa de Keck Rosberg. Exatamente aí, um ponto de alta. Repare como ele consegue fugir um pouco. Na tomada da curva, o Rosberg deixa para frear depois e encosta novamente. Só que fica muito difícil a ultrapassagem. Nelson Piquet. Aí vai lentamente Nelson Piquet. Na curva Gran Rio ele ergueu o braço esquerdo e vai abandonar a prova. Nelson Piquet, que era o líder, vai abandonando a prova. Nelson Piquet vai voltando para o pátio dos boxes e você vê o novo líder, exatamente Nick Lauda com a McLaren de número 8. Inexplicavelmente Nelson Piquet passou na reta, fez a paddock normal, foi para Druid e depois tirou o pé, ergueu o braço esquerdo e já desceu para a curva Gran Rio em pouca velocidade e por lá foi direto para os boxes.
Nick Lauda, portanto, é o novo líder. Na 10ª volta, Nick Lauda assume a liderança do Grande Prêmio da Inglaterra. Em 9 voltas, Piquet tinha conseguido uma vantagem exatamente de 10 segundos sobre Nick Lauda. Continuando nesse ritmo, ele fatalmente iria conseguir a sua intenção de liderar a prova em 45, 50 segundos para possibilitar aquela parada no box programada, trocar pneu, colocar mais gasolina no carro e continuar. Agora o Lauda estava fazendo de tudo para não deixar ele fugir tanto. E estava pelo menos conseguindo manter essa diferença de 10 a 11 segundos, perdendo pouco menos de 1 segundo por volta. Agora é o líder, aparentemente tranquilo. Nick Lauda é o líder, Pironi o segundo, Derek Daly o terceiro, Hélio de Angelis o quarto, Derek Warwick o quinto e Andrea de Césares o sexto. Isso na volta de número 11 das 76 do Grande Prêmio da Inglaterra de 1982. Você pode ver aí que o Rosberg ainda não conseguiu a ultrapassagem em cima de Patrick também. Keck Rosberg já está na 9ª posição. Será sem dúvida alguma a grande sensação desta corrida o finlandês Keck Rosberg com o Williams de número 6. E fica para uma próxima corrida essa inovação da Brabham de parar para colocar combustível e trocar pneus, porque o Piquet quebrou e você vê aí, o Patrese bateu na largada. Todos os planos de Bernie Eccleston ficam para o Grande Prêmio da França no próximo domingo no circuito de Paul Ricard. Nick Lauda está 9,2 segundos à frente de Pironi, que é o segundo colocado. Atrás tem Derek Daly, Hélio de Angelis, Derek Warwick, Andrea de Césares, Alain Prost, Patrick também, Keck Rosberg. A diferença de Lauda para Rosberg é de 26 segundos. Provavelmente o seu pior adversário de todos esses 9 pilotos, esses 8 pilotos que estão atrás, é realmente Keck Rosberg. É bom lembrar, Rosberg, aliás, já conseguiu ultrapassar. A Patrick também já está em oitavo lugar. Keck Rosberg já disputou 45 grandes prêmios. Esse é o 46º. Foi a primeira pole position que ele conseguiu e ainda não conseguiu nenhuma vitória. Portanto, Nick Lauda é o líder do Grande Prêmio da Inglaterra na 12ª volta. Aí a ultrapassagem de Derek Warwick em cima de Hélio de Angelis. Derek Warwick assumindo a 4ª posição. É uma grande surpresa da temporada esse carro Toleman Turbo de número 35. O replay da ultrapassagem, Derek Warwick com extrema facilidade ultrapassando a Lotus número 11 de Hélio de Angelis. Lauda o primeiro, Pironi o segundo, Daly o terceiro, Warwick o quarto, de Angelis o quinto, Andrea de Césares o sexto, Prost o sétimo, Keck Rosberg o 8º colocado. Rede Globo na Fórmula 1. Jardins, para viver e acontecer. Voltamos ao vivo de Brands Hatch e continua o show de Keck Rosberg, que a essa altura já é o 6º colocado. Ele ultrapassou de uma vez só Alain Prost e Andrea de Césares. Aí você vê Pironi e Derek Daly. Pironi é o segundo, Daly é o terceiro. Não há diferença entre os dois. Uma Ferrari e uma Williams. Na frente, bem na frente, corre Nick Lauda na liderança. Mais uma volta completada por Pironi, também por Daly. O 4º colocado é Derek Warwick. O 5º, Hélio de Angelis. Enquanto você vê Pironi e Daly, você vai ouvir o barulho exatamente agora da passagem de Keck Rosberg na 6ª posição. Pironi e Daly. A essa altura o melhor duelo da prova. Vale a 2ª posição do Grande Prêmio da Inglaterra de 1982.
repetindo a você. Na largada, Ardu e Patrese ficaram fora. Chico Serra bateu, Watson abandonou e Nelson Piquet também. Foram 5 abandonos importantes, não só para esta prova, como para a própria história do campeonato de 1982. Lauda já abre 15 segundos de vantagem para Pironi. E 33 segundos de vantagem para Keck Rosberg na 6ª posição. Aí ainda a luta pela 2ª posição. Daqui a pouco você vai começar a ver na mesma imagem, já que o dele não consegue a ultrapassagem em cima do Pironi, o Derek Warwick começa a chegar. Ele está a menos de 3 segundos de Derek Dale. Pironi, Dale. E logo atrás já veio o Derek Warwick com o Toleman de número 35. Bom, embora o rendimento dos carros da Toleman realmente tenha melhorado muito, com uma equipe que evoluiu muito nessas últimas corridas, esse rendimento excepcional de Derek Warwick tem uma explicação. Ele não saiu determinado a fazer uma corrida pensando em chegar na final. Ele saiu também com a determinação de parar no box, mas não para trocar pneu nem para colocar gasolina, porque não é possível fazer essa troca tão rápido como pretendia a Brava. Ele não tem nenhum dispositivo especial e nenhum esquema preparado para ele. O objetivo era realmente andar entre os primeiros, parar na metade da corrida e sair fora. Aí você vê Pironi dele. E já apareceu no Warwick. Aquilo que nós dizíamos, daqui a pouco começa a aparecer na mesma imagem o Derek Warwick. E ele vai pra cima de Derek Dale e de Didier Pironi. Passou o Warwick, você viu aí. Continua aumentando a vantagem de Nick Lauda para Didier Pironi. 15 segundos e 61 centésimos. Visual bonito para você do circuito de Brands Hatch na Inglaterra. Fizeram a curva aqui em Leudel. A Stirling. E aí vem Nick Lauda passando lá embaixo, completando mais uma volta. Retornando a Paddock Stand. A Druid vai para o mergulho da Gran Rio. Exatamente onde desistiu da prova Nelson Piquet. Ele tem à sua esquerda a curva Surtees. Esta aí. Quando ele vai para o circuito mais longo, tomando a esquerda. E vai para os boxes Keck Rosberg. Andou muito forte Keck Rosberg, foi para os boxes. Perdendo, portanto, a 6ª posição. 15,65 a vantagem de Nick Lauda para Pironi, do primeiro para o segundo. Os 3 grandes favoritos da prova estão fora. Keck Rosberg, Ricardo Patrese e Nelson Piquet. Aí você vê Keck Rosberg nos boxes da Williams. Chegaram a levantar o carro, dando a impressão que seria feita uma troca de pneus. Não. Apenas algum acerto. E o Rosberg vai voltar à pista. E vai continuar o show. Sem dúvida agora as chances estão bem remotas de uma vitória, mas vai continuar o show. Antes de iniciar a corrida, segundo os jornalistas, os espectadores, as chances maiores de vitória eram de Didier Pironi, que tinha 35%. Nelson Piquet 22,5%, Keck Rosberg 20%. Nick Lauda, o líder, tinha apenas 15%. Aliás, para George Scheckter, ex-campeão mundial, que tinha apontado Rosberg como o vencedor, ele dizia que depois de Rosberg, as melhores chances eram de Pironi, Piquet em terceiro e Nick Lauda era o seu 4º candidato. E é exatamente Nick Lauda que vai na liderança na 18ª volta.
Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 82. Oferecimento Yamaha, Villediar, Bic, Marlboro. Você vai vendo aí a passagem de Pironi, Derek Daly, Derek Warwick. Já encostou definitivamente em Derek Daly. Mais um pouco ele vai conseguir já uma posição de tentativa de ultrapassagem. Rende mais o seu carro, fala mais alto o seu motor. E numa das retas, um dos pontos de alta velocidade do circuito de Brands Hatch, ele pode tentar a ultrapassagem. Aí na reta, veja como ele vai chegando para cima do Derek Daly. Quem sabe na Paddock Bend. Botou por dentro e passou o Derek Warwick. Pegou o vácuo, tirou, botou por dentro e passou. Derek Warwick na terceira posição. Em primeiro, Lauda. Em segundo, Pironi. Em terceiro, Warwick. Em quarto, Derek Daly. Em quinto, Hélio De Angelis. Em sexto, André De Cesare. Que é muito ruim para Nelson Piquet, porque ele tem bem posicionados na corrida Nick Lauda e Pironi, dois que estão à sua frente na contagem de pontos desse Campeonato Mundial de 1982. E o Prost também está à sua frente, um ponto apenas à sua frente, já está em sétimo lugar. Didier Pironi parece ser a próxima vítima de Derek Warwick. Faz uma corrida sensacional Derek Warwick com o Toleman Turbo número 35. Vejam como ele já vai para cima do Pironi. Repare aí, na reta. Vamos ver se ele consegue aproximação. O carro que está à sua frente também é turbo. Um turbo Ferrari e um turbo Toleman. Essa altura, a grande sensação da prova, Derek Warwick com o Toleman número 35. Vai tentar assumir a segunda posição. Aí no Pilgrim's Drop, ele consegue se aproximar ainda mais de Pironi. Curva Westfield. Pironi e Warwick Daly. Uma bonita briga pela segunda posição. Por enquanto o Pironi é o segundo, Warwick o terceiro e Daly o quarto. Com isso tudo, Nick Lauda vai fugindo cada vez mais, já está a 19 segundos e 9 centésimos à frente de Didier Pironi. Mais uma vez na Paddock Bend. Fernando Cruz. Para essa curva esquerda no mergulho, agora viu. Reta de Cooper e a curva Surtees, também à esquerda. Muito próximo Derek Warwick, é que aí é mais difícil a ultrapassagem. Aí fica mais difícil para ele tentar um ponto de ultrapassagem. O carro também é pesado, ele não leva vantagem de ter um carro mais leve para retardar a freada. Ele tem que passar exatamente na força do motor. Para um ponto de alta velocidade, conseguir pegar o vácuo e aí sim, escolher o ponto certo para sair e tentar a ultrapassagem. Quem sabe agora na reta dos boxes. Se ele entrar forte aí na reta dos boxes, pode conseguir a ultrapassagem na Paddock Bend. Deve ser exatamente o que ele vai tentar agora. Foi para cima de Pironi, só que foi errado. Foi tão errado que teve que frear, o Pironi escapuliu. Repare como perdeu o contato com o Pironi e ficou ameaçado pelo Derek Daly. Ele pegou o vácuo, chegou de tal forma que ficou sem saber o que fazer. Então tem que reiniciar
todo o trabalho de aproximação para tentar uma nova ultrapassagem. 22ª volta. Grande Prêmio da Inglaterra, Nick Lauda é o líder. 20 segundos e 89 à frente de Didier Pironi, que é o segundo. O terceiro, Derek Warwick, que você vê aí. O quarto você também vê, Derek Dale. O quinto, Hélio De Angelis. E o sexto, Andrea De Cesare. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 82. Oferecimento Yamaha, Villejak, Bic, Marlboro. Reginaldo Leme, de 76 voltas previstas, já estamos na volta de número 23. Uma corrida, por enquanto, cheia de surpresas. É verdade, você disse agora há pouco, vários dos grandes favoritos já estão fora de competição. E alguns deles até não chegaram a completar a primeira volta. No caso de René Arnoux e de Patrese, que bateram na primeira volta. Nick Lauda, isso chama atenção também. Tem 22 segundos de vantagem sobre a Ferrari de Pironi em apenas 21 voltas. Realmente uma vantagem extraordinária, que pode ser mantida, se nada acontecer com o carro, pode ser mantida até com tranquilidade até o final da prova. Quanto ao Derek Warwick, a gente só está esperando o momento dele parar. O carro bem mais leve, com menos de meio tanque ele largou, está conseguindo esse rendimento extraordinário, inclusive superior ao da Ferrari em plena reta. Ele só errou ali a aproximação do Pironi, por isso que ele não conseguiu passar. Ele entrou no vácuo, mas na curva o vácuo faz com que o carro perca a pressão aerodinâmica e ele quase saiu reto. Isso fez com que ele distanciasse um pouco, mas ainda tem condições de ultrapassar. Enquanto for mantido, enquanto o carro aguentar, enquanto tiver combustível, enquanto os pneus mais moles também aguentarem. Ele deve parar logo. Então, bom, aqui do nosso lado, na cabine da TV Globo, Ayrton Senna, que é a grande sensação do automobilismo inglês esse ano na Fórmula Ford 2000 e inclusive do europeu, ganhando várias corridas e sendo favorito na conquista do título, tanto inglês como europeu. E o Ayrton também poderia dizer como é que está vendo essa corrida de Fórmula 1. Como vocês viram, foi uma pena o Piquet ter separado. Nós não sabemos por que razão, mas ter tido uma falha mecânica quando ele estava vencendo a prova e tinha a chance de trazer mais uma vitória no Brasil. Agora a briga está bonita mesmo do Didier Pironi e o Derek Warwick. Mas, pelo que nós sabemos, o Warwick deve parar dentro em breve, porque ele largou com o carro por meio ponto só e deve parar dentro em breve, assim como pneus mais novos. O Ayrton Senna é um grande amigo particular de Chico Serra. Nós não temos até agora, aqui do outro lado da pista, no campo dos boxes, uma informação oficial sobre o acidente de Serra. Mas a verdade é que não houve nenhuma movimentação extraordinária de saída de ambulância, nem de helicóptero. Então calcula-se, prevê-se que o Chico tenha sido atendido no departamento médico do próprio autódromo, já pode até estar nos boxes. E o Ayrton, pelo que você viu realmente da violência do choque, o que você acha que possa ter provocado o acidente do Serra? É meio difícil de situar daqui, mas o que a gente percebe é que o Keck estava logo atrás dele e estava provavelmente tentando fazer a ultrapassagem. Agora, deu para perceber que o Chico passou reto na frenagem, não teve o controle do carro. Mas ele saiu sozinho do automóvel, o que é um bom sinal. Quer dizer que ele, embora possa ter acontecido alguma coisa, ele está bem. E vamos torcer para que realmente ele esteja muito bem, porque o Serra, inclusive, está muito animado com o atual rendimento do F8, que é o carro atual da equipe Fittipaldi, e mais animado ainda com o F9, que ele testou ontem em Brands Hatch durante 9 voltas, e em apenas 9 voltas ele conseguiu igualar o tempo que ele vinha obtendo com o carro atual. Esse carro novo deve estrear em Paul Ricard e o Chico realmente está muito animado, assim como é nessa Fittipaldi. 25ª volta do Grande Prêmio da Inglaterra, Brands Hatch, 1982. Você ouviu aí uma das grandes esperanças do automobilismo brasileiro. Ayrton Senna, favorito para a conquista dos títulos da Fórmula Ford na Inglaterra e no Campeonato Europeu. Agora vai o Derek Warwick. Ele pegou o vácuo, botou por dentro, tomou a preferência da curva e é o segundo colocado. Entrou certo na reta dos boxes. Fez valer a maior potência e o maior desenvolvimento do seu carro. E já assume a segunda posição. Em primeiro, Nick Lauda. Em segundo, Derek Warwick. Em terceiro, Didier Pironi. Em quarto, Derek Dale.
Em quinto, Hélio De Angelis. E em sexto, Andrea De Césares. Você vai acompanhar agora a repetição da ultrapassagem. Agora sim a manobra correta. O Pironi ainda ameaçou fechar a porta, só que não dava mais. Estava com toda a preferência da curva o carro número 35, o Toleman de Derek Warwick, que é o segundo colocado. Rede Globo da Fórmula 1. Esse é o mundo de Marlboro. Um mundo de homens especiais. Um mundo com sabor especial. O sabor fez Marlboro número 1 entre os homens. Os homens fizeram Marlboro número 1 no mundo. Venha para o mundo de Marlboro. De volta ao vivo com exclusividade pela Rede Globo, Brands Hatch, Inglaterra, Grande Prêmio de Fórmula 1 1982. O dele muito ameaçado pelo Hélio De Angelis. Essa luta vale a quarta posição no Grande Prêmio da Inglaterra. Depois da 25ª volta, apenas os 13 primeiros estão na mesma volta. De Lauda até o 13º colocado. Vai surgir aí o 6º colocado. Abrindo boa vantagem em cima de Didier Pironi. Aí vai Nick Lauda, o líder da prova. Mais de 25 segundos à frente do segundo colocado. Tem 2 retardatários à sua frente. O Errol e o McKeever. Max Schurer e Brian Hanson. Aí o Hanson, aí o Schurer. E logo depois o Lauda. Já fez sinal o Schurer abrindo espaço para a ultrapassagem de Nick Lauda. Só que o Lauda não foi. Passou agora. Está colocando uma volta de vantagem também. Em cima do 13º. À sua frente está o carro na 12ª posição quando o Keck Rosberg volta aos boxes. Aí mais uma vez o finlandês Keck Rosberg nos boxes. Rosberg é o 3º colocado no Campeonato Mundial. Tem 21 pontos. O líder John Watson também está fora. O 4º colocado, que é Patrese, também está fora. O 5º colocado, que é Prost, por enquanto não marca pontos. A essa altura, como o Piquet está fora, se você quiser secar o piloto certo, tem que tentar fazer parar o Pironi, que é o 2º colocado, tem 29 pontos. Porque dos que estão à frente do Piquet, é o único que está marcando pontos. O Lauda tem 2 pontos a menos que o Piquet. Mesmo que ganhe, não abre tanta vantagem assim em cima do Nelson Piquet. Volta de número 29. Um total de 76 do Grande Prêmio da Inglaterra. A próxima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 no próximo domingo. O Grande Prêmio da França no circuito de Paul Ricard. Você mais uma vez vai acompanhar com exclusividade pela Rede Globo. Aí um espaço vazio. Desde que passou o Lauda. Repare bem. Só agora surgiu o 2º colocado. Que é exatamente Derek Warwick. Esse carro que você vê aí é o de Nigel Mansell. Está na 17ª posição. Já com 2 voltas atrás de Nick Lauda. A vantagem de Lauda para o Warwick, 25 segundos e 43 centésimos. Isso após a volta de número 27, estamos na volta de número 29. Aí vem Nick Lauda. Piloto da McLaren austríaco, bicampeão do mundo. Campeão nos anos de 1975 e 1977. Ele se retirou ao final da temporada de 1979
passou 2 anos fora, longe da Fórmula 1, em 80 e em 81, e voltou com força total em 1982. Inclusive vencendo o Grande Prêmio de Long Beach nos Estados Unidos e fazendo 2 quartos lugares. Derek Daly para nos boxes. O companheiro do Keck Rosberg para nos boxes, Derek Daly. E com isso perde a sua 4ª posição. Ele voltou imediatamente atrás de Ed Cheever. Voltou, portanto, na 12ª posição. Voltou na 12ª posição Derek Daly. Ele estava em 4º, parou nos boxes e voltou em 12º. Trigésima volta com Nick Lauda, o grande líder da prova. Lauda em primeiro, Warwick em segundo, Pironi em terceiro, De Angelis em quarto, De Cesaris em quinto, Patrick também na 6ª posição. O 7º é Lafitte, o 8º é Alan Prost, o 9º Bruno Giacomelli, o 10º já é Ed Cheever, o 11º Derek Daly, o 12º Brian Hamilton. Os 12 primeiros depois de 30 voltas. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 82. Oferecimento Yamaha, Villejard, Bic, Marlboro. Vamos marcar uma volta de Nick Lauda para ver qual o tempo que está rodando o líder da prova, Nick Lauda. Ele que está na 31ª volta. Daqui a pouco vai completar mais uma volta Nick Lauda. Você vai vendo aí Hélio De Angelis, 4º colocado na prova. Lotus de número 11. Mas já está muito próximo de Didier Pironi. Vale agora até uma torcida aí no Brasil por Hélio De Angelis, porque se ele ultrapassa o Pironi, tira pontos do Pironi, que é o 2º colocado, tem 29 no campeonato, enquanto o John Watson tem 30, mas já está fora da prova, exemplo de Nelson Piquet. Vale agora torcer por Hélio De Angelis para que ele consiga essa ultrapassagem aí, que você vê a proximidade de De Angelis para Pironi. Aí vem Hélio De Angelis. Apenas 1 segundo a diferença de De Angelis para Pironi. E o De Angelis parou. Esse é Nigel Mansell. Foi para os boxes. Quando ele entrava na reta, logo atrás do De Angelis, tendo a impressão de ser o De Angelis, vai para os boxes Nigel Mansell. De Angelis já conseguiu a ultrapassagem em cima de Mauro Baldi, vai cada vez mais se aproximando de Pironi. Keck Rosberg está na 17ª posição, apesar de ter parado 2 vezes nos boxes. Aí você vê Pironi logo atrás, Hélio De Angelis. O carro que está atrás de Hélio De Angelis é o de Keck Rosberg, mais uma volta atrás. 2 voltas atrás, Keck Rosberg. Em função das 2 paradas no box. Nick Lauda vai completar mais uma volta.
29 segundos a vantagem de Nick Lauda para Derek Warwick. Ainda a tentativa de Hélio De Angelis para cima de Pironi. Vamos marcar uma volta de Nick Lauda, o líder da prova. Ele acabou de completar mais uma volta, a volta de número 34. Está na volta de número 35. Estamos chegando na metade da prova. Vamos marcar uma volta de Nick Lauda, saber enquanto está rodando o líder da prova. Ele continua andando forte, abrindo a vantagem para o segundo colocado, que é Derek Warwick. Essa altura, 28,63. E aí está Nick Lauda, o líder da competição após 34 voltas, num total de 76 no Grande Prêmio da Inglaterra. À sua frente, a ligeira de Ed Cheever. Cheever, que é o 10º colocado. Depois desta ultrapassagem, apenas os 9 primeiros estarão na mesma volta. Veja aí Lauda para cima de Cheever. Saiu da frente o Cheever, deixou à direita a tomada da curva e passou Nick Lauda. Um minuto, 14 segundos e 66 centésimos. O tempo de Nick Lauda na 34ª volta. O Nick Lauda que conseguiu 1:10:63 nos treinos para o 5º lugar no grid de largada. Portanto, está andando 4 segundos mais lento do que andou nos treinos, com pneus especiais e com pouco combustível nos tanques. Continua andando muito forte Nick Lauda. 35ª volta. Lauda é o primeiro, Warwick segundo, Pironi o terceiro, De Angelis o quarto, De Cesaris o quinto, Patrick também é o sexto. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 82, oferecimento Yamaha, Villejak, Bic, Marlboro. Repare aí como Hélio De Angelis vai para cima de Pironi. E a aproximação sempre perigosa do Keck Rosberg ali atrás. 2 voltas atrás, mas é sempre perigosa a aproximação do Rosberg. Tanto que o De Angelis deixou ele passar. Não vale a pena nessa altura disputar freada com quem está 2 voltas atrás. O Rosberg, portanto, tirou uma volta das 2 que tinha de desvantagem para o 4º colocado, Hélio De Angelis. E ele vai para cima do Pironi. Parou 2 vezes, Reginaldo Leme, Rosberg, mas continua dando um show de pilotagem. Estava comentando, inclusive, agora o Ayrton Senna, a inteligência nessa atitude de Hélio De Angelis. Ele deixou o Rosberg passar para que o Rosberg venha a pressionar o Pironi e ver o que dá. Ele espera para depois atacar o Pironi. O Rosberg realmente dando aquele show que todo mundo espera. É o piloto show da Fórmula 1 hoje. Infelizmente, ele com as 2 paradas no boxe, já o problema que ele enfrentou na largada, ele perdeu a sua grande chance, talvez a melhor chance do ano, de conseguir a sua primeira vitória no Campeonato Mundial. Aí você tem a repetição da ultrapassagem de Keck Rosberg sobre a Lotus número 11 de Hélio De Angelis. Sensivelmente o De Angelis tirou o pé. E o Rosberg forçou tanto, foi na zebra, voltou meio atravessado, que o De Angelis teve que tirar o pé de novo. E agora já está o Rosberg em cima do Pironi. Ele vai tirar também uma volta de desvantagem para o 3º colocado, Didier Pironi. Repare como a pista é sempre estreita para o Keck Rosberg. Desde a tangência até o ponto de saída, ele usa toda a pista, repare aí. Na reta dos boxes. O
O carro que está à frente de Pironi é o de Jochen Mass, a marcha de número 17. E realmente não deve ser nada fácil nem agradável andar com a imagem do Keck Rosberg no retrovisor, de um lado e do outro. Aí Jochen Mass, Pironi, Rosberg e Hélio De Angelis. 2 retardatários, Jochen Mass e Rosberg, e 2 que estão lutando pela terceira posição, Pironi e De Angelis. Olha o Rosberg, não deu de um lado, ele saiu pelo outro. Tem um domínio incrível da máquina o finlandês Keck Rosberg. O inglês gosta muito de apelidar o grande piloto de Fórmula 1, o showman, de voador. Vocês se lembram, o Jack Stewart foi o primeiro, era o escocês voador. Depois foi o sueco voador, que é o Ronnie Peterson. E o Keck Rosberg, já desde o início desse ano, é chamado de um finlandês voador. E ele merece, vejam bem. Ele foi lá fora na zebra porque ele estava segurando o carro na saída da curva. Mal equilibrou o carro, já achou o ponto da ultrapassagem. Veio por dentro e passou o Jochen Mass. Ficou bem para trás Hélio De Angelis, aguardando o que possa acontecer da luta de Pironi e Rosberg mais à frente. Pironi, Rosberg e De Angelis. Volta de número 39. Ainda uma certa distância de Pironi para Keck Rosberg. Rede Globo na Fórmula 1. A esferográfica que mostra o nível da tinta com tanta transparência só pode ser a Bic que você já conhece. A verdadeira Bic Cristal. Escreve até a última gota. Não acaba mais. É a Bic de sempre. Tanta escrita por um preço tão pequeno. A marca está aí. Bic. É a Bic Cristal que você sempre usou. A esferográfica que você pode confiar como num diamante tem que ser uma Bic de verdade. A Bic Cristal de sempre. Você volta com a imagem de Nick Lauda. Tendo novamente tráfego à sua frente. É o carro de Bruno Giacomelli. Alfa Romeo de número 23. Giacomelli que é o 10º colocado. Seguramente vai ser ultrapassado por Nick Lauda. Aí você vê Giacomelli e Lauda. Botou na esquerda. Passou fácil. Tranquilamente fez a paddock band. Nick Lauda está 33 segundos e 10 centésimos à frente de Derek Warwick. Passamos da metade da prova, a volta de número 40 completada por Nick Lauda. Caiu a diferença para 31.737. Lauda, Warwick, Pironi, De Angelis também e De Cesaris. A manutenção das 6 primeiras posições. Aí vem Nick Lauda. Lembrando a você que na largada, Rosberg não largou, ficou para trás. Depois parou 2 vezes nos boxes. Patrese e Arnoux bateram na largada. Chico Serra bateu na 4ª volta. John Watson abandonou na 4ª volta. E também no início da prova, na 10ª volta, o abandono de Nelson Piquet. Ele que liderou as 9 primeiras voltas. Aí outra vez o Warwick. 2º colocado. Já passamos da metade da prova e o Warwick continua. Só que agora já acompanhado de muito perto por Pironi. Vai ser ultrapassado. Vai para os boxes o Warwick. Nós falávamos. Lá para metade da prova ele teria que parar.
2 voltas, 3 voltas, precisamente 3 voltas depois da metade da prova, foi para os boxes Derek Warwick. Didier Pironi é o segundo colocado. Vai trocar pneus. Repare a pressa da equipe do Warwick. Só que não está muito bem treinada, muito acostumada. Então fica mais difícil. Vamos ver a posição de volta de Derek Warwick na prova. Pironi e Rosberg. Ainda não voltou Derek Warwick. O 11º colocado já passou. Também o 12º. Aí vem Hélio De Angelis. Mantendo a distância para Rosberg e Pironi. Pironi é o segundo, De Angelis o terceiro. De Cesares o quarto, também o quinto. Passa a marcar pontos Jacques Laffite, que assume a 6ª posição. O Alain Prost fica em 7º. Com a maior aproximação de Keck Rosberg em relação a Didier Pironi. E aí está o Warwick, já saiu do carro, praticamente abandonando a prova. Mas era o que eles queriam. Sentir o desenvolvimento do carro e a capacidade desse carro andar competitivamente. E enquanto durou, foi bom. Ele realmente conseguiu o que queria. Você pode ver que ali está a BBC de Londres, que realmente é uma equipe inglesa. O Derek Warwick era o piloto inglês que estava andando na frente. Conseguiu todas essas voltas em segundo lugar, só não chegou a primeiro porque o Lauda realmente tinha disparado, mas parou, até fingiu uma troca de pneu e tudo, mas não tinha nem como reabastecer o carro. Ou seja, a equipe cumpriu tudo aquilo que programou. Lauda, Pironi, De Angelis, De Cesares, também Laffite. Os 4 primeiros colocados na volta de número 43. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 82. Oferecimento Yamaha, Villejac, Bic, Marlboro. Aí você vê a imagem do Derek Warwick concedendo uma entrevista à BBC de Londres. Era exatamente o que ele queria. Mais uma imagem aérea do circuito de Brands Hatch. Um público realmente impressionante. Volta de número 44. Lauda em primeiro, Pironi em segundo, De Angelis em terceiro, De Cesares em quarto, também em quinto. E a recuperação do Derek Dale, voltando à 6ª posição. Lauda que conseguiu mais uma ultrapassagem. Excepcional essa altura a recuperação de Derek Dale, que também parou nos boxes, o companheiro de Keck Rosberg. Aí vem Nick Lauda. Lauda, Pironi, De Angelis, De Cesares também, Prost. ...41 segundos e 16 centésimos a vantagem de Nick Lauda para Didier Pironi.
disputa entre Derek Daly e Alain Prost. As Renaults que não renderam bem desde o primeiro dia de treinos. Só agora o Alain Prost vai conseguindo chegar à luta pela 6ª posição. E a Williams, que rendeu muito bem desde o primeiro dia, a recuperação do Derek Daly. O Daly largou na 10ª posição. Chegou a ser o 3º colocado e depois parou nos boxes. Você acompanha pela Rede Globo com exclusividade, ao vivo de Brands Hatch, as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 de 1982. Próxima etapa do campeonato, no próximo domingo, Grande Prêmio da França em Paul Ricard. Ferrari número 27 de Patrick Tambay. Muito próximo a André de Césares. De Césares é o 4º, Tambay é o 5º. Aí De Césares e Patrick Tambay. Que desde o Grande Prêmio da Holanda substitui a Gilles Villeneuve na Ferrari de número 27. O comendador respeitou a Gilles Villeneuve até o Grande Prêmio do Canadá, já que o Villeneuve era canadense. Aí a tentativa de Tambay. E a partir do Grande Prêmio da Holanda, voltamos a ter 2 Ferraris na pista. A segunda, essa aí, 27, dirigida por Tambay, que tenta e consegue a ultrapassagem em cima de André de Césares. Também é o 4º colocado, De Césares o 5º. Uma Ferrari em segundo, a outra em 4º. (27) Patrick Tambay, 22 Andrea De Césares. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 82. Oferecimento Yamaha, Villejag, Bic, Marlboro. Volta de número 47. 29 voltas, portanto, para o fim da prova. Melhor volta, Derek Daly. Volta número 44, 1 minuto 13 segundos, 565 milésimos. 1.13.56. O Daly conseguiu 1.10.98, praticamente 1 minuto e 11 segundos nos treinos. E agora está andando apenas 2,5 segundos mais lento do que sua melhor volta nos 2 dias de treinos. Talvez por causa do calor excessivo, o rendimento dos carros, o rendimento dos primeiros colocados, dos carros mais rápidos, não é o esperado. Tanto assim que a melhor volta até o momento é de Derek Daly, 1.13.56, ainda não tendo superado o recorde oficial, que foi estabelecido em 1980 por Didier Pironi, quando ainda corria pela equipe Ligier. O recorde oficial é 1.12.36. Portanto, ainda faltam 1.2 segundos para chegar ao recorde. Fica muito difícil de ser alcançado, porque se os tanques vão se esvaziando e o carro passa a pesar menos, passa a ficar mais difícil de conduzir o carro, pelo desgaste de pneus, pelo freio que vai cedendo. Ele vai perdendo peso, mas começa a ficar mais difícil a condução do carro. Seria até bom aí o Tom Senna falar sobre isso. Nessa altura da corrida, o carro está mais leve, mas fica muito mais difícil de dirigir. O que acontece é que o carro no início da corrida com os tanques cheios tem uma pressão muito maior no solo, dá muito mais aderência. Depois, além dos pneus irem se desgastando ao final da prova, o peso sendo menor, a aderência simplesmente fica reduzida em muito, o que dificulta muito a dirigibilidade. Além da pista ainda que vai ficando emborrachada, cheia de óleo, é inacreditável. Após um grande prêmio de Fórmula 1, o estado em que o asfalto fica, você simplesmente não consegue guiar na pista, parece que você está andando na chuva. É o que deve acontecer com o Roberto Moreno, que depois dessa prova de Fórmula 1 corre aqui de Fórmula 3, fica difícil. É, exatamente. Aconteceu com nós também lá em Zolder, no Grande Prêmio de Zolder da Bélgica. Nós tivemos a prova exatamente após o Grande Prêmio.
E na volta de aquecimento já, em velocidade bem reduzida, já metade dos pilotos saíram da pista. E eu, mais tarde, inclusive, acabei perdendo a prova por essa razão. Aí, portanto, mais um depoimento na Rede Globo de Ayrton Senna e Silva. Grande atração da Fórmula Ford na Europa nesse ano de 1982. E aí continua o Pironi à frente do Rosberg. Continua o De Angelis só esperando o que vai acontecer ali. Volta de número 50. O De Angelis sentiu que o Rosberg não consegue ultrapassar o Pironi. E como ele quer esse segundo lugar, ele partiu para cima do Rosberg. Abriu luta para cima do Rosberg. Essa altura não adianta mais para ele ficar observando. Ficar apenas aguardando para tentar herdar uma posição. Aí Pironi, Rosberg e Hélio De Angelis. Nick Lauda já completou a volta de número 50. Aí na 51ª volta, o líder da prova, Nick Lauda. A melhor volta, você já viu aí, 1:13:56 de Derek Daly. Vamos ver em que tempo está andando o líder da prova, Nick Lauda. E aí está Nick Lauda. Volta de número 52 para Nick Lauda. À sua frente, Alan Prost. Está na 7ª posição. Se o Lauda conseguir ultrapassar o Prost, apenas os 6 primeiros estarão dentro da mesma volta. E o Lauda continua aumentando a sua vantagem para Pironi. 41 segundos. Vejam como ele se aproxima de Alan Prost. Nick Lauda tentando a sua segunda vitória na temporada. Ele que venceu o Grande Prêmio de Long Beach. Você vai vendo o Lauda. E eu vou dizendo a você que o De Angelis já conseguiu ultrapassar o Rosberg e já está em cima do Pironi. Você vê aí, Pironi logo atrás do De Angelis. Partiu decididamente em busca da segunda posição, Hélio De Angelis. Que pode ser o melhor resultado da equipe Lotus esse ano. Hélio De Angelis já fez um 5º lugar no Long Beach, um 4º na Bélgica e um 4º no Canadá. É um piloto que realmente é um piloto considerado muito bom, que ainda está buscando a sua melhor forma dentro da Lotus. Já disputou 50 grandes prêmios, tem 24 anos de idade, não venceu nenhuma vez. E aí vai ele, Hélio De Angelis. À sua frente, Pironi, logo atrás, Keck Rosberg. Uma situação meio difícil para o Hélio De Angelis. Aí o Pironi. Saiu da Paddock Bend. Vai contornando a Druids. Mergulho para a curva Gran Hill, que ele vai tomar à esquerda. Reta de Cooper. Curva Surtees. Pironi e De Angelis. E o Rosberg ficou para trás. O Rosberg deve parar de novo, Galvão. Ele realmente passou com o motor rendendo pouco, já faltando cilindro ali. E ele deve parar no box dessa vez, provavelmente definitivamente. Seria a terceira parada de Keck Rosberg, que era o pole position, um dos grandes favoritos para a prova, mas com uma série de problemas nesse Grande Prêmio da Inglaterra de 1982. Grande Prêmio que teve a liderança de Nelson Piquet nas 9 primeiras voltas, com muita tranquilidade. E aí uma falha mecânica provocou o seu abandono.
Você acompanhou toda a volta de Pironi, a volta de número 53. O tempo de Pironi, 1 minuto, 14 segundos e 20 centésimos. Lauda, Pironi, De Angelis, També, De Césares e Prost. São os 6 primeiros colocados. Aí vem Nick Lauda, líder da prova. Rede Globo na Fórmula 1. Manhã de domingo. A primeira coisa que me vem à cabeça é a minha moto. Tomo meu café rapidamente. Cumprimento-a com carinho e lavo-lhe a lama da noite passada. Ah, você parece me dizer que a água está uma delícia. Seu corpo brilha aos raios do sol. Motocicleta não é máquina. É um ser vivo para mim. PT 180 Trail, para você viver um incrível mundo novo. E Yamaha, o seu jeito de ir. Você vê aí a imagem de John Watson, que é o líder do campeonato, pelo menos era até o início dessa prova, e que abandonou na 4ª volta. Ele dá aí as suas explicações sobre o seu abandono na 4ª volta. John Watson, que corre na McLaren de número 7. Nós já estamos na volta 55. Um total de 76. E o Derek dele continua se recuperando. Já está em 5º lugar. Temos Lauda, Pironi, De Angelis, També, Daly e De Césares. Aí o carro do Watson. E ele continua falando. E o Reginaldo Leme daqui a pouco vai nos dizer quais foram as explicações de John Watson para o seu abandono e a sua opinião sobre essa prova. O John Watson estava dando uma entrevista explicando que ele foi bastante prejudicado naquele acidente da largada entre o Patrese e o René Arnoux. Ele passou pela grama, prejudicou um pouco o rendimento do carro, prejudicou as mini saias. Depois ele foi atrapalhado por Jean-Pierre Jarier. Mesmo assim estava logo atrás de Keck Rosberg, conseguindo um bom rendimento. Aí o carro realmente não aguentou, ele inclusive saiu, mas chegou a bater nos guarda-reis. E ele estava decepcionado porque foi exatamente o Watson que venceu o Grande Prêmio da Inglaterra do ano passado, embora tenha sido em Silverstone e não em Brands Hatch. E que agora só me resta torcer para o Nick Lauda, seu companheiro de equipe, e inclusive ele agradece o Nick Lauda pelo que está fazendo pela McLaren nessa corrida. Portanto, você pôde ver a imagem de John Watson e agora acompanhar com o Reginaldo Leme a entrevista concedida por John Watson à BBC de Londres. Volta de número 57. O Hélio De Angelis continua atrás de Didier Pironi. O retardatário à frente de Didier Pironi. Exatamente Max Surrer. Com o erro de número 29. Passou Pironi. O trabalho fica agora para Hélio De Angelis. Passou e abriu o Pironi. Vai tentar e já consegue a ultrapassagem Hélio De Angelis. Aí na tomada da Surtees à esquerda você vê a diferença de Didier Pironi para Hélio De Angelis. A subida em reta. Contornaram a Hawthorne. Também a Westfield. Você vai acompanhando uma volta do segundo colocado, Didier Pironi. Curva Stirling. Já na Jim Clark. E vão para a reta dos boxes.
A imagem de Nick Lauda. Nick Lauda já à frente de Alain Prost. O carro que está à frente de Nick Lauda é a Alfa número 22 de Andrea De Cesaris. Quem sabe na freada da Druid. Aí pelo menos ele conseguiu a aproximação. E novamente Didier Pironi, o segundo colocado. As duas vezes que Nick Lauda foi atrapalhado e perdeu na primeira cerca de 2 segundos na volta e agora já está perdendo por volta disso, foi exatamente pelos carros Alfa Romeo. A primeira com Bruno Giacomelli e agora com Andrea De Cesaris. Vamos na volta de número 59, a liderança de Nick Lauda. Desde a 10ª volta, quando parou e desistiu da prova, o brasileiro Nelson Piquet. Portanto, já 49 voltas de liderança para o austríaco Nick Lauda, que é até aqui o 7º colocado no Campeonato Mundial. Tem 15 pontos, mas se vencer e marcar 9, vai a 24 e pode assumir a 3ª posição do campeonato, logo atrás de John Watson e Didier Pironi. E o segundo lugar de Pironi pode lhe dar a liderança do campeonato com 35 pontos. Portanto, se a prova acabasse agora, o Pironi seria o líder com 35, o Watson estaria em segundo com 30 e o Lauda em terceiro com 24. E o Nelson Piquet cairia da 6ª para a 7ª posição com seus 17 pontos. A imagem do líder Nick Lauda, que já conseguiu a ultrapassagem sobre Andrea De Cesaris. Era o 5º colocado na prova. Apenas os 4 primeiros estão na mesma volta. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 82. Oferecimento Yamaha, Villejar, Bic, Marlboro. De volta do autódromo de Brands Hatch, na Inglaterra. 10ª prova da temporada de Fórmula 1 em 1982. Ferrari 28 de Didier Pironi. Com uma boa vantagem em cima de Hélio De Angelis a essa altura. 1,5 segundos de vantagem de Pironi para De Angelis. Passou Pironi e você vê aí o De Angelis. Ainda Pironi e De Angelis. Passagem de Hélio De Angelis depois de completar mais uma volta. Na subida para Druid. Aí está, uma curva fechada, tomada à direita. Ela começa em subida e termina em mergulho. Pironi, que é o segundo, De Angelis o terceiro. Pelo nosso mapa também é o quarto, dele é o quinto, Andrea De Cesaris o sexto. Por 2 vezes a BBC acreditou sem o Daly. Estamos na volta de número 62. Novamente acima dos 41 segundos, a vantagem de Nick Lauda para Didier Pironi. 41 segundos e 45 centésimos. Alain Prost já conseguiu ultrapassar a Andrea De Cesaris. Vai marcando um ponto, portanto, Alain Prost, que tem 18 no campeonato, é o 5º colocado antes do início desta prova.
Nós dizíamos 1 segundo e meio a diferença de Pironi para De Angelis. Aí está, 1.492. Essa é exatamente essa distância que você vê aí agora. Há muito tempo, o grande duelo da prova, valendo o segundo lugar. ...61 voltas completadas, 15 para o final da prova. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 82, oferecimento Yamaha, Villediac, Bic, Marlboro. Confirmando os 6 primeiros. Lauda, Pironi, De Angelis, também, Daly, Prost. Depois, De César, Stiver, Giacomelli, Renton, Mauro Baldi. Os 3 últimos 2 voltas atrás. O Jochen Mass em 13º tem 3 voltas atrás. E depois vem os que pararam. Rosberg, Lafitte, Warwick, Alboreto, Nigel Mansell. E aí, uma infinidade deles. Já que dos 26 que largaram, apenas 13 continuam na prova. E dentre os que pararam estão os brasileiros Nelson Piquet e Chico Serra. 50% o índice de abandono da prova até aqui. Largaram 26, 13 continuam na prova. Nós continuamos aguardando qualquer notícia sobre o Chico Serra. Podemos adiantar apenas que ele saiu do carro sozinho. Saiu andando, sentindo um pouco a perna, mas andando. A batida foi forte, mas a impressão que se tem é que saiu perfeitamente bem. Aí o carro de Brian Renton. E já o líder da prova, Nick Lauda. Pironi mais uma vez à frente de Matsuura. Já um pouco mais longe o Hélio De Angelis. Aumentou para 3 segundos, ponto 12. A vantagem de Didier Pironi na segunda posição para Hélio De Angelis na terceira. O De Angelis andou até tentando ultrapassagem e depois foi ficando para trás. Há instantes nós dizíamos que era 1 segundo, ponto 49 a diferença. E agora é de 3.12. É que o Tambek está em 4º lugar. Aí a diferença 2,24 já foi aumentada para 3.12. O Tambek está em 4º lugar, está muito atrás do Hélio De Angelis. Ele está 18 segundos atrás do Hélio De Angelis. O 4º colocado, Patrick Tambek. Pelo menos por enquanto é tranquila a posição de Hélio De Angelis. 3º colocado. 65 voltas, de um total de 76. A liderança de Nick Lauda. Na volta anterior, a diferença de Pironi para De Angelis era de 3.12. Agora é de 4.33. Mais de 1 segundo. 1 segundo e 21 centésimos. Abriu nesta volta o Pironi para o De Angelis. Aí um instante de calma na prova. Passagem do Giacomelli. E aí passa Didier Pironi. E veja, nada do De Angelis. Passou o Surrer e não apareceu o De Angelis. Vamos ver se a diferença aumentou ainda mais. Aqui o Pironi passa à frente à reta dos boxes.
5 segundos, ponto 17. Aí perdendo terreno sensivelmente Hélio De Angelis. Vai caindo também a vantagem de De Angelis para Patrick Tambay, que é o quarto colocado. Aí sai oficial na 66ª volta, Lauda, Pironi, De Angelis, Tambay, Prost e De Cesaris. Por enquanto, o líder do campeonato, Didier Pironi, segurando esta segunda posição, ele vai a 35 pontos. Que dificulta sobremaneira o trabalho de Nelson Piquet. Ficaria 18 pontos atrás do líder. Mas ainda com os grandes prêmios da França, Alemanha, Áustria, Suíça, Itália e Las Vegas, com 6 corridas. Tem muito campeonato pela frente. Serão ainda mais 6 provas. A nível de primeiro lugar, mais 54 pontos em jogo nesse Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1982. Lamentável apenas que Nelson Piquet tenha tido problemas mecânicos no seu carro. Ele que largou tão bem, rapidamente assumiu a primeira posição e rapidamente abriu muita vantagem para o segundo colocado. Exatamente Nick Lauda, que desde a 10ª volta é o líder e vem fazendo uma corrida perfeita, num ritmo forte. Agora, evidentemente, perto do final, diminuindo um pouco o ritmo. A diferença de Lauda para Pironi a essa altura é de 37 segundos. Já andou em 43. Só agora o De Angelis consegue ultrapassar o Errol de Mark Surer. Vamos na volta de número 68 de um total de 76. Ainda Lotus de Hélio De Angelis. Quem também vai somando pontos nessa altura é Alain Prost. Na 6ª posição, tomando um ponto a mais. Mais um carro que abandona a prova. A impressão que se tem é que é Andrea De Cesaris. Pelo capacete, pelo macacão, confirmando. Andrea De Cesaris, Alfa Romeo de número 22. Andrea De Cesaris, que vinha na 6ª posição, abandona a prova. E aí os fiscais, querendo retirar o carro da posição perigosa em que ele parou, com o que não concorda o Andrea De Cesaris. Ficou profundamente irritado o italiano da Alfa Romeo. Fazia uma boa corrida e a menos de 10 voltas do final foi obrigado a abandonar a prova. Andrea De Cesaris. 37 segundos e 65 centésimos a vantagem de Lauda para Pironi, que é o segundo. 6 segundos a vantagem de Pironi, que é o segundo, para De Angelis, que é o terceiro. E 12 segundos a vantagem de Hélio De Angelis para Patrick Tambay, que é o quarto. Uma McLaren, uma Ferrari, uma Lotus e uma outra Ferrari nas 4 primeiras posições. Uma corrida, Reginaldo Leme, que depois da parada de Piquet e da desistência de Rosberg, passou a ter quase que definidas as primeiras posições. E o Nick Lauda, desde que assumiu a primeira posição, realmente manteve esse ritmo da forma como quis, ou da forma como o box recomendou que ele fizesse. Ele chegou a estar 40 segundos, 41 segundos à frente de Pironi, caía para 38 no máximo, agora, por exemplo, está 37,8, mas evidentemente dando sinais já de poupar o carro, tanto é que ele nem utiliza toda a pista, e nem há necessidade disso. A verdade é que
se houve algumas mudanças, foi nas posições atrás do segundo colocado. Porque mesmo o Hélio de Ângelo estava pressionando o Pironi, tentando assumir a segunda colocação, agora já caiu bastante, já está 7 segundos atrás, e até mesmo o Pironi parece tranquilo. Embora ainda faltem 8 voltas, o calor é excessivo e, consequentemente, o desgaste de pneus, de câmbio, de motor, tudo mais do carro é bastante grande. Aí você vê Alain Prost, que foi um verdadeiro fantasma no início desse campeonato. Desde que venceu o Grande Prêmio da África do Sul, desde que herdou a vitória no Grande Prêmio Brasil, foi conquistada na pista por Nelson Piquet, caçada nos tribunais e dada de graça para Alain Prost. Era um verdadeiro fantasma no início do campeonato e que agora não está assustando muito, não. Está lutando muito para conseguir uma 6ª posição e um pontinho a mais. E mesmo assim, ele pode alcançar 19 pontos, ficando só 2 à frente de Nelson Piquet. Será posicionado imediatamente à frente de Piquet na classificação do campeonato. Mas mesmo assim, com 19 pontos, vai ficar 16 pontos atrás do líder, desde que Pironi confirme esse segundo lugar, passando a 35 pontos na temporada. Um início muito promissor de Alain Prost e depois uma série de problemas da Renault. Isso sem contar que ele ainda pode perder aquela vitória que lhe foi dada de presente no Brasil. O próprio Bernie Eccleston afirma que haverá um novo julgamento daquele resultado e que o Piquet, tanto o Piquet pode recuperar os seus 9 pontos da vitória, como o Keke Rosberg recuperar os 6 pontos do segundo lugar obtido naquela corrida. Finalmente, a BBC de Londres resolve acreditar o Derek Daly entre os primeiros colocados. Aquilo que nós vimos informando, a confirmação do nosso mapa feito aqui pela Nina Lengel. Lauda em primeiro, Pironi em segundo, De Angelis em terceiro, também em quarto, Daly em quinto e Alain Prost em sexto. Durante muito tempo eles insistiram em deixar o Daly fora. Vamos chegando ao final da corrida. 72 voltas completadas por Nick Lauda. E aí mais uma vez Hélio De Angelis, que está na 3ª posição. E já aparecendo aí o També. Repare como ele já está próximo a De Angelis. Caiu muito o rendimento da Lotus número 11. Aí Patrick També é o 4º colocado na prova. També que estreou no campeonato na última prova, o Grande Prêmio da Holanda, que não tem nenhum ponto. Pode, portanto, marcar os seus primeiros 3 pontos no campeonato. E ficar junto com Jean-Pierre Jarier, que tem 3 pontos e está fora dessa prova. Aí o carro de Alain Prost. Curva Surtees. Repare o De Angelis, como fez a curva direita. E aí já está o També. Vai tentando uma aproximação, talvez falte tempo para Patrick També. Estamos chegando ao final do Grande Prêmio da Inglaterra de 1982. Próxima prova da temporada no próximo domingo. Você vai curtir na Globo as emoções do Grande Prêmio da França no circuito de Paul Ricard. Vamos ver a diferença de De Angelis para També. Dois segundos e 16 centésimos. A diferença de Hélio De Angelis, que é o 3º, para Patrick També, que é o 4º. Na volta de número 74, num total de 76. Menos de 3 voltas para o final da prova. Como o També vem tirando mais de 1 segundo por volta, pode ser que nós tenhamos aí uma aproximação perigosa da Ferrari 27 em cima da Lotus número 11. Valendo a 3ª posição. Vejam como ele chega. Apenas um carro entre os dois, entre a Lotus e a Ferrari. Exatamente o carro de Bruno Giacomelli, Alfa Romeo. Aí vai També.
A emoção final que resta nesse grande prêmio da Inglaterra. E o também acompanhado de perto pelo Derek Daly e pelo Alan Prost. Muito pequena a diferença, do terceiro até o sexto colocado. .63 a diferença de De Angelis para Tambay. Esse 27 é Patrick Tambay. O diretor de prova já no seu local, aguardando para dar a bandeirada de chegada a Nick Lauda, que deverá ser o grande vencedor do Grande Prêmio da Inglaterra de 1982. À medida que o Tambay se aproxima do De Angelis, o Derek Daly se aproxima do Patrick Tambay. E o Alan Prost se aproxima do Derek Daly. Uma emoção guardada para o final da prova. Completaram a volta de número 74. De Angelis, Tambay, Daly e Alan Prost. Parece que chega a informação exata sobre o estado de Chico Serra. Informação que nos foi trazida por Ayrton Senna Silva. Realmente, agora a informação oficial e todo mundo pode ficar absolutamente tranquilo. Chico Serra está bem, inclusive já foi para casa. Tudo aconteceu na curva Hawthorne. Ele foi passar o Jarrier, que estava com o pneu furado. E no final da reta, no meio, faltando 100 metros para terminar essa reta, o Jarrier, por estar com o pneu furado, foi para cima dele, bateu. O carro do Chico passou por cima do carro do Jarrier, capotou e inclusive foi arrastando com as 4 rodas para cima, até bater no guarda-reio. Chico ficou preso, soltou os cintos, tentou sair sozinho, mas ele estava preso embaixo do carro, porque o carro estava virado. Então ele esperou que os bandeirinhas, os oficiais de pista, virassem o carro, aí sim ele saiu e evidentemente um pouco tonto caiu. Mas está tudo muito bem, foi atendido aqui no centro médico e já foi para casa, já liberado. Portanto, a informação importante que tranquiliza a todos. Tudo bem com Chico Serra. E vamos para o final da prova. Aí ser dada a bandeirada para Nick Lauda. Enquanto isso, De Angelis também continuam decidindo a terceira posição. Mas vai chegando Nick Lauda para vencer a prova. Você vai acompanhar na Rede Globo com exclusividade ao vivo mais uma vitória de Nick Lauda. Está na última volta Nick Lauda e aí vem ele. Apareceu Nick Lauda. Bandeira para Nick Lauda. Nick Lauda, o grande vencedor do Grande Prêmio da Inglaterra de 1982. Líder desde a 10ª volta, Nick Lauda, desde a parada de Nelson Piquet. Vai passar Didier Pironi. Será o segundo colocado e vai assumir a liderança do campeonato com 35 pontos. O carro que você vê aí é de Patrick Tambay, que ultrapassou Hélio De Angelis. Passou Pironi, é o segundo colocado. Vai surgir o terceiro, exatamente a outra Ferrari de Patrick Tambay. Na última volta, Tambay conseguiu a ultrapassagem. Tambay é o terceiro colocado. Hélio De Angelis o quarto, Derek Daly o quinto, Alan Prost o sexto. Os três passaram juntos. Hélio De Angelis, Derek Daly e Alan Prost. Portanto, confirmando, em primeiro Nick Lauda, em segundo Didier Pironi, em terceiro Patrick Tambay, em quarto Hélio De Angelis, em quinto Derek Daly e em sexto Alan Prost. Os 6 primeiros colocados, quando na última volta o carro número 30, a Arrows de Mauro Baldi, acabou tendo problemas. Aí vem Nick Lauda, o grande vencedor da prova. Nick Lauda, o primeiro colocado. O segundo, Didier Pironi. O terceiro, Patrick Tambay. O quarto, Hélio De Angelis. O quinto, Alan Prost. E o sexto, Giacomelli. Carro de número 23 que ainda tentou a ultrapassagem
em cima de Hélio De Angelis na última volta. Portanto, os 6 primeiros colocados, depois da parada nos boxes de Derek Daly. E o Reginaldo Leme providenciando aí a classificação atual do campeonato após o Grande Prêmio da Inglaterra de 1982 e após a vitória de Nick Lauda. Grande vitória de Nick Lauda e tranquila, principalmente muito tranquila. Ele que assumiu a liderança após a 10ª volta, quando o Piquet parou, e não perdeu mais, inclusive mantendo uma diferença que chegou a ser de 41 segundos, só caindo no final para 25,7, mas isso porque nas últimas 5 voltas realmente ele diminuiu bastante o ritmo, poupando o carro até onde pôde. O campeonato embola bastante. Pironi fica sendo o líder agora, esse que parece inclusive ser o grande ano da Itália. Depois de vencer o Campeonato Mundial de Futebol na Espanha, agora a Ferrari assume a liderança do campeonato de Fórmula 1. E mais, a Ferrari conseguiu nessa corrida colocar seus 2 carros entre os primeiros 3 colocados. Pironi foi segundo e Patrick Tambay foi o terceiro colocado no melhor resultado que ele obteve até hoje em Fórmula 1. A Williams não conseguiu com o Keck Rosberg a vitória que parecia quase certa, depois que o Keck conseguiu a pole position nos treinos, mas conseguiu colocar Derek Daly em 5º lugar e marcar 2 pontos importantes. O campeonato está assim: Didier Pironi tem 35 pontos, John Watson tem 30, é o segundo colocado. Nick Lauda agora tem 24, é o terceiro. Keck Rosberg é o 4 com 21. Ricardo Patrese e Alain Prost estão em 5º com 19. Nelson Piquet em 7º com 17 pontos. Nelson Piquet fez uma corrida boa até onde pôde. Aí está o carro de Chico Serra. Nelson Piquet, eu dizia, fez uma corrida boa até onde pôde, até a 10ª volta. Tinha programado uma parada no box para reabastecimento, uma vez que ele largou com o tanque com apenas 100 litros de gasolina. E inclusive troca de pneus, e pretendia vencer a corrida dessa forma, tirar uma grande diferença até a metade da corrida, fazer uma rápida parada que já estava muito bem ensaiada pela equipe, continuar na liderança e ganhar a corrida. Chico Serra teve um excelente rendimento já nos 2 dias de treinos e na corrida andava muito bem, mas sofreu sem dúvida o acidente mais grave da sua carreira. Ele bateu no carro de Jarier, ou melhor, Jarier que foi para cima dele e provocou a batida, sendo que Chico Serra voou, capotou várias vezes, o seu carro capotou várias vezes, saiu arrastando com as 4 rodas para cima, bateu no guarda-reio dessa forma e havia inclusive perigo de incêndio. Mas ele esperou, ele soltou o cinto e esperou que os fiscais de pista virassem o carro, aí ele saiu correndo e evidentemente um pouco atordoado com tudo isso que aconteceu. Vocês viram no momento do acidente, ele tentou sair andando, caiu, mas realmente está muito bem, foi atendido no departamento médico do autódromo e liberado em seguida. Daqui a pouco nós voltamos com as imagens do pódio. A alegria de Nick Lauda por mais uma vitória na sua carreira. Rede Globo na Fórmula 1. Esse é o mundo de Marlboro. Um mundo de homens especiais. Amigos da Rede Globo, voltamos com a imagem de Nick Lauda, concedendo a sua entrevista. A alegria de Nick Lauda por mais uma vitória na sua carreira. Carreira do campeão mundial de 1975, do campeão mundial de 1977 e que agora busca um terceiro título de 1982. Nick Lauda, que tinha 15 pontos no campeonato, com os 9 alcançados, foi para 24 pontos, ficando atrás apenas de John Watson, que tem 30 pontos, e de Didier Pironi, que assumiu a liderança do campeonato com 35 pontos, depois de ser o segundo colocado nesse Grande Prêmio da Inglaterra de 1982. Nick Lauda, Pironi e Patrick Tambay se encaminham para o pódio. Aí está Didier Pironi, que também vai falar sobre o seu segundo lugar. O Reginaldo Leme acompanhou atentamente o que disse o Nick Lauda quando concedeu a sua entrevista depois de mais uma importante vitória na sua carreira. O Lauda, inclusive, agradeceu a torcida inglesa, que torceu bastante por ele nessas últimas voltas e aplaudiu bastante essa vitória. Comentou que foi sua segunda vitória no ano e a 4ª da McLaren, e que com esta vitória a Cosworth tinha 149 vitórias, o motor Cosworth, na Fórmula 1. Mas quanto ao resto do campeonato, ele teme pelo futuro dos motores Cosworth, uma vez que as pistas, principalmente a da Áustria e da Alemanha, e também a de Paul Ricard no próximo domingo, são pistas muito velozes e que favorecem os motores turbo. Isso, e Didier Pironi rebateu essa afirmação de Lauda, dizendo que essas pistas realmente favorecem o turbo e que ele acredita que ele tenha, inclusive, boa chance de lutar pelo campeonato. Inclusive afirmando que desde a última prova,
O Didier Pironi também dizia que desde a última prova o seu carro não apresentou nenhum problema. Desde a vitória alcançada no Grande Prêmio da Holanda e desse segundo lugar alcançado aqui em Brands Hatch. Aí a imagem do pódio com Nick Lauda, com Didier Pironi e com Patrick também, que chega e chega bem a Ferrari. Na primeira prova não foi tão bem no Grande Prêmio da Holanda, mas aqui consegue um importante terceiro lugar, para a alegria dos italianos principalmente, que ainda estão vivendo a euforia da conquista da Copa do Mundo de Futebol e que vem agora Pironi na segunda posição e Patrick também na terceira. Dois pilotos da Ferrari no pódio da vitória no Grande Prêmio da Inglaterra, mais uma vez vencido, conquistado por Nick Lauda. Lauda, Pironi, também De Angelis, Daly, Prost, os 6 primeiros, confirmando para vocês que a essa altura o Pironi tem 35 pontos no campeonato, o Watson 30, o Lauda 24, o Keck 21, Patrese e Prost 19 e Nelson Piquet tem 17. É importante que se diga, Nelson Piquet está 18 pontos atrás do líder. A sua situação já foi muito pior. Ele esteve 28 pontos atrás do líder e conseguiu encostar a apenas 13. E nós temos ainda 6 provas pela frente. Grande Prêmio da França, da Alemanha, da Áustria, da Suíça, da Itália e de Las Vegas. Muito campeonato, muitos pontos a serem disputados para que Nelson Piquet ainda possa lutar por um bicampeonato, ele que foi o campeão mundial de 1981. Aí, com a imagem final do pódio do circuito de Brands Hatch na Inglaterra, nós vamos encerrando mais esta transmissão exclusiva da Rede Globo. A próxima etapa da Fórmula 1, no próximo domingo, o Grande Prêmio da França, direto do circuito de Paul Ricard. Aqui, a grande vitória de Nick Lauda, mais uma vitória na carreira deste fantástico piloto de Fórmula 1. Vamos ouvindo também o hino nacional da Áustria por esta vitória de Nick Lauda. O hino também da Grã-Bretanha pela equipe McLaren, uma equipe inglesa, conduzida por Nick Lauda e que venceu essa prova. Aí o Lauda continua muito marcado pelo incrível acidente de Nürburgring em 1976, quando ele dirigiu uma Ferrari. Milagrosamente escapou da morte Nick Lauda, mas ficou para sempre marcado pelas chamas da sua Ferrari e voltou para ser campeão mundial no ano seguinte, em 1977. Parou em 1979, voltando agora em 1982 e já tendo 2 vitórias nesta temporada. E aí, com a imagem de Nick Lauda, Didier Pironi e Patrick também, encerramos mais esta transmissão exclusiva da Rede Globo. Você acompanhou todas as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra de 1982 e a vitória de Nick Lauda. Rede Globo na Fórmula 1. Mundial de Pilotos Fórmula 1 Grande Prêmio da Inglaterra. Oferecimento de